O nosso tema hoje é oro e nada acontece. O que está errado? Repetindo, o tema desta live é oro e nada acontece. O que está errado? Será que tem alguma coisa errada? Será que pode ser que alguma coisa esteja errada? Por isso que você não está obtendo resposta? Veremos. Bem, você está em meio a um problema, seja uma angústia, seja uma crise de pânico, seja uma depressão, seja problemas financeiros, seja um problema, crise nos relacionamentos, crise familiar, seja doença, nós estamos aí no meio de uma pandemia, seja o que for, tá? O seu problema. E aí, no meio do seu problema, você ora. Você ora. Você ora. Só que você não vê melhora, tá? Tem aquela frase, ora que melhora. Só que você ora e você não vê melhora nenhuma. Você não vê resposta e você não está vendo que algo mudou ao seu redor. As suas circunstâncias continuam as mesmas ou até piorou. E aí, o que acontece? Aí a gente desanima, tá? Aí a gente se faz fala um monte de coisa para nós mesmos. Por exemplo, Deus acho que não está me escutando não. Deus deve ter me rejeitado. E isso é muito comum para quem já errou muito, tá? Quem já errou muito, quando ela volta para a igreja, parece que Deus não está ouvindo as orações e aí a pessoa fala assim, eu devo ter sido rejeitado, eu devo ter sido rejeitado. Ou a pessoa fica analisando a sua vida e pensando, eu devo estar em pecado, ou Deus não deve me amar, tá? A gente arruma N justificativas para quando a gente não vê resposta das nossas orações, quando a gente não vê que Deus está agindo. Bem, quais seriam as possibilidades? Eu anotei duas possibilidades aqui. Primeiro, pode ser que você não esteja enxergando o agir de Deus. Lembra de Agar, a mulher egípcia que foi dada a Abraão? Gente, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook e estamos no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Lembra de Agar, a mulher que foi dada, a escrava que foi dada a Abraão? E Abraão teve um filho com ela, só que ela começou a incomodar a mulher de Abraão, Sara, e Sara falou com Abraão assim, olha, despede essa mulher, porque eu não quero mais ver a cara dela aqui. Basicamente é isso. Eu não quero mais ver a cara de Agar na minha frente. E Abraão, mesmo constrangido, mesmo entristecido, porque ele tinha um filho com ela, mas mesmo assim ele despede Agar. Agar vai pelo meio do deserto e chega uma hora que a água acaba. E ela ora a Deus, dizendo que, Senhor, agora eu vou morrer aqui com o meu filho. E ela estava lá, toda chorando, dizendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, o menino vai morrer de sede. E aí
o Deus, na sua infinita misericórdia, ainda envia um anjo para falar para Agar, né? Mostrar para Agar que a resposta já tinha vindo. Ela não estava vendo a resposta, mas Deus já tinha um poço ali. Já tinha um poço ali e Agar não estava vendo. Então, essa é uma possibilidade, tá? Essa é uma possibilidade. Já a solução já está à sua frente, só que você não está vendo. Deus já agiu, só que você não está vendo. É uma possibilidade. Você ora e você não está vendo o que Deus já preparou. Outra possibilidade é que você ora, tá? Mas realmente Deus não está respondendo. E por que Deus não está respondendo? Pode ser que está faltando algo em você para que Deus responda essa oração. É isso mesmo. Pode ser que Deus não respondeu ainda porque está faltando algo em você. Ele está querendo realizar algo em você para depois ele responder. Bem, pensando desta forma, eu posso dizer para vocês que existe uma receita para uma oração ser atendida. E de repente você não está preenchendo os requisitos da receita. Vamos dar uma analisada? Olha aqui. Vamos ler São João 15 e versículo 7. São João 15 e 7 diz o seguinte: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir o versículo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Gente, o primeiro ingrediente da receita da oração. Se vós estiverdes em mim. Esse estiverdes não é no sentido passageiro, não. É se vós permanecerem em mim. Se você permanecer em mim. Quem que disse isso? Jesus. Foi Jesus que disse isso. Se você permanecer em mim e as minhas palavras estiverem em você. Se você permanecer em mim. Olha, eu permaneço, eu fico, você permanece, você fica em algum lugar, certo? Na live de ontem, para quem assistiu ontem, eu disse que existe um lugar para você. Esse lugar é exclusivo para você. E esse lugar está em Deus. Esse versículo aqui é uma confirmação do que eu disse para vocês ontem. Existe um lugar onde você deve estar, e esse lugar é em Deus. Esse lugar não é para você estar lá na eternidade. Não, esse lugar é para você hoje. E foi Jesus que disse: se vós estiverdes em mim, não de passagem, porque a gente pode estar de passagem em algum lugar. Mas é se vós, tem algumas traduções que dizem, se você
permanecer. É um estar que você realmente fica, um estar que você permanece. Se você estiver em Jesus, que é Deus, logo Jesus se coloca aí como um lugar. Deus se coloca aí como um lugar onde você deve estar. Na verdade, não é um lugar apenas onde você deve entrar, porque Jesus é o caminho. É um lugar onde você deve habitar. Ontem eu disse para vocês que há um lugar em Deus onde você deve acessar, há um lugar em Deus que você deve conhecer e tomar posse, há um lugar em Deus onde você deve habitar. E eu repito, não é na eternidade, não é depois que você morrer, não. Esse lugar em Deus você tem que acessar enquanto você está vivo. Esse lugar em Deus você tem que conhecer nesta vida. Esse lugar em Deus você tem que habitar e construir a sua vida nessa existência. Você precisa acessar, ficar, habitar e construir a sua vida. E é exatamente o que eu falei na live de quinta-feira. É esse o lugar onde tudo dura para sempre. Vamos recapitular aí. Primeiro ingrediente da oração. Se vós permanecerdes, se vós estiverdes em mim. Foi Jesus quem disse. Se você estiver em Jesus. Se você estiver em Deus. Então, o meu primeiro passo é: eu tenho que estar em Deus. A porta de entrada, a porta de acesso que nós temos a Deus é Jesus. A Deus Pai é Jesus. Só que eu sempre tenho falado nas lives que eu faço, ou nas oportunidades que eu tenho, que aceitar Jesus é apenas o primeiro passo da sua vida. A sua vida com Deus vai exigir outros passos. A nossa vida com Deus é uma jornada, é uma trajetória. Eu não paro no momento que eu aceito Jesus. No momento que eu aceito Jesus, eu inicio uma caminhada. E ali nessa caminhada, essa caminhada vai enfrentar níveis, tá? Eu vou estar mais próximo do centro ou mais longe do centro. A nossa caminhada, ali depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos entrar numa caminhada, numa jornada de conhecer a Deus. Gente, quando você faz uma amizade, quando você conhece uma pessoa, uma nova pessoa, uma pessoa que era desconhecida, que era estranha para você, que você conhece, a sua amizade é progressivo, o seu relacionamento vai progredindo, tá? Você vai conversando, você vai se colocando em atividades junto com aquela pessoa, de repente você faz uma viagem junto com aquela pessoa, de repente você vai na casa daquela pessoa, você vai para um churrasquinho, marca um churrasquinho e vai. Você que é um homem, né, que geralmente é mais homem, que gosta de marcar um joguinho de futebol com aquela pessoa, ou se é uma mulher, marca uma tarde numa sorveteria, marca uma tarde para fazer alguma atividade, convida a pessoa para ir à sua casa, faz um almoço. E aí o relacionamento vai se intensificando. Não é da noite para o dia. Tudo bem que existem pessoas que
consegue fazer isso. Mas não é da noite para o dia que você vai contar segredos para uma pessoa que você acabou de conhecer. Por quê? Não existe ali um vínculo de confiança, de conhecimento com aquela pessoa. Você não sabe como é aquela pessoa. Então, transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus vai passar por níveis, vai passar por etapas. Não que nós... Não, eu ia falar assim... Não que nós não confiamos em Deus, só que acontece exatamente isso. Então eu vou desfazer aqui o que eu iria falar. Porque a gente pode, inclusive, não confiar em Deus com a intensidade que é necessária para Ele responder às nossas orações. Talvez você não tenha a intimidade necessária para estar pedindo para Deus aquilo que você está pedindo. Tá? Então, simplesmente Deus não vai atender. Por quê? O seu nível de relacionamento com Ele é muito inicial. Ele não vai te atender. Tem coisa que talvez para Deus atender vai exigir um nível de revelação, é a palavra que eu ia falar, um nível de revelação que você não está preparado e Ele não vai te responder. Logo, Ele vai precisar fazer em você alguma coisa antes dele te atender. Você vai ter que intensificar seu relacionamento com Ele primeiro, para depois Ele atender. E olha só, uma coisa que às vezes eu tenho falado. Deus pode não responder a sua oração exatamente porque Ele quer fazer alguma coisa em você. Gente, está aqui na live pessoas, né, que quando eu comecei a falar isso, não acreditava que fosse assim. Mas depois a pessoa mesmo me disse, e disse não só para mim, mas para todo o nosso grupo, que é exatamente isso, que hoje essa pessoa entende que isso é uma verdade. Deus às vezes não muda as nossas circunstâncias, Deus muda a nossa vida dentro das circunstâncias. Em outras palavras, Deus às vezes não responde fazendo aquilo que você está pedindo. Deus usa aquela situação para que você busque a Ele e Ele faça na sua vida aquilo que Ele precisa fazer. E pode ser que lá na frente Ele responda exatamente aquilo que você está pedindo. Ou não. Ou não. Só que aí já não vai ser tão importante aquilo que você estava pedindo. Acontece isso. Aquilo deixa de ter importância, mesmo não solucionado. E isso, como eu falei na live ontem, gente, parece um absurdo às vezes. Tá? Você não consegue entender. Por quê? Se você nunca passou pela experiência, você não consegue entender. Você só vai entender depois que você passar pela experiência. É como você saborear um alimento. Você só sabe o sabor se você experimentou. Não tem como eu falar para você. Eu posso até falar para você, é doce. Se é um alimento que você nunca experimentou, posso falar para você, olha, é um adocicado. É meio parecido com laranja. Ou eu posso falar para você, é meio parecido com o azedo de um limão. Mas se você não experimentou, você não vai saber como é. Você só vai saber como é se você experimentar. Então você só vai saber como é que Deus age nesse caso se você passar pela experiência. Quando você estiver lá do outro lado da experiência, aí sim você vai voltar e dizer para mim, Ruth, agora eu entendo.
aquilo que você queria dizer. Eu falo, gente, porque eu passei pelo processo. Eu também um dia não entendi. Eu queria a resposta da oração. Eu queria que Deus fizesse. Era aqui, a minha oração era aquela e eu queria que Deus fizesse. Só que depois, e quando eu escutava as pessoas dizendo que Deus podia estar querendo agir em mim, isso para mim parecia um absurdo. Eu não entendia. Então eu sei que você também, se não passou pela situação, você também não entende. Assim como eu não entendia. Então, só passando para saber. Mas eu estou aqui para falar para você que é assim. Se você der crédito a isso, se você persistir, se você permanecer no processo, você vai sair lá do outro lado e aí você vai ter a sua própria experiência para contar e dizer: hoje eu concordo com você. Hoje eu sei do que você estava falando. O primeiro ingrediente da oração para ser atendido. Você tem que estar em um lugar e esse lugar tem nome. Esse lugar é o próprio Deus. E esse lugar você tem que acessar em vida. E nesse lugar você tem que construir a sua vida. O Salmo 91, a gente às vezes, tem pessoas que até abrem a Bíblia no Salmo 91, deixa lá exposto, e diz assim, o verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí vai até o final do Salmo, que nenhum mal te sucederá, mal algum chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa do ímpio. Aquela nenhuma seta vai te atingir, tá? Só que se esquece do começo, do início. Qual é o início do Salmo? Aquele que habita. Quer dizer, se você não habita lá naquele lugar onde é o seu lugar, de repente, você pode ser atingido. De repente, a sua oração pode não ser respondida. Eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso acessar e estar. Às vezes, Deus até responde num ato de misericórdia, para não te perder definitivamente. Mas a vontade de Deus é que você habite no esconderijo do Altíssimo, que é um lugar no próprio Deus. Fechou o primeiro? Gente, já está entendido que nós temos que estar em Deus, que nós temos que habitar em Deus, que nós temos que construir a nossa vida em Deus? Beleza. Então, esse é o primeiro ingrediente para que a nossa oração seja atendida. Segundo ingrediente para que a nossa oração seja atendida: e a minha palavra estiver em vós. E a minha palavra estiver em vós. Olha só, primeiro a gente tem que estar nele. Uma vez estando nele, aí a palavra de Deus passa a estar em nós. E ali nós temos que permanecer nessa situação. Gente, a palavra de Deus precisa estar implantada em nós. A palavra de Deus precisa estar no mais profundo do nosso ser. Sempre que eu tenho oportunidade, gente,
e dá para encaixar isso, eu falo que a palavra de Deus não pode estar só aqui na minha mente. Nós lemos a palavra de Deus e ela pode estar aqui, mas não, a palavra de Deus ela tem que ser implantada dentro de nós. Não basta apenas eu ler, eu tenho que ler e orar em cima daquilo que eu leio. Eu tenho que ler a palavra e pedir para que o Espírito Santo de Deus implante aquela verdade dentro de mim. A verdade da palavra tem que ser implantada dentro de mim, porque senão o que acontece? É exatamente implantada lá naquele lugar onde, na divisão, né, que a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração, é lá nesse lugar que a palavra de Deus tem que habitar dentro de nós. Ela tem que permanecer dentro de nós. Às vezes, o que acontece? E eu ia dizendo, às vezes a gente lê a palavra de Deus está aqui. Só que aquilo não é verdade dentro de mim. Eu leio, mas eu leio como um livro qualquer. Ou até eu leio crendo que é a palavra de Deus, mas aquilo não se faz verdade para mim. Eu não confio que Deus pode realizar aquilo na minha vida. Eu não confio que Deus pode agir na minha vida daquele jeito. Lembra o que eu falei para vocês? Que às vezes, no início de relacionamento, a gente não tem uma confiança que é a confiança necessária? Exatamente o que ocorre aqui. Aí a gente vai falar, mas será que Deus vai fazer isso para mim? Será que se eu pedir, Deus vai mesmo fazer isso na minha vida? Será que Deus vai agir? Será que Deus... Será que... Mas o que é isso aqui? Mas será que Deus pode fazer dessa forma? A gente não tem o relacionamento, a gente não tem a intimidade necessária com Deus para acreditar plenamente do mais profundo do nosso coração. E não adianta, gente, a gente falar assim, de hoje em diante eu vou crer. De hoje em diante eu vou acreditar na palavra de Deus de todo o meu coração. Não depende de você, não depende de mim. O crer não é uma decisão tua. Para eu crer de todo o meu coração, há que existir uma ação do Espírito Santo de Deus para que eu creia. O ser humano não tem condições por si mesmo de se salvar. Entenda, o ser humano não tem condições por si mesmo de criar fé em si. A nossa fé não vem de nós, a nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. E aí é um processo. Vem a fé para ser salvo. E aí você vai subindo degraus, indo de fé em fé. De fé em fé. Mas isso através das experiências que você vai tendo com Deus, isso através do Espírito Santo que vai produzindo fé no seu coração pela palavra. Não existe, gente, a possibilidade. Gente, eu falo para vocês porque eu enfrentei o processo. Eu vivi um processo de incredulidade muito grande. E por mais que eu quisesse crer de todo o meu coração, eu não conseguia. Gente, só a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para que desbloquear o nosso coração, para que nós venhamos crer de todo o nosso coração. Porque tem circunstâncias que nos aconteceram
Tem circunstâncias que aconteceram no seu passado, tem circunstâncias que aconteceram na sua vida que te impedem de confiar inteiramente. Tem circunstâncias, inclusive, de confiar em Deus plenamente. Tem circunstâncias que te aconteceram que causam hoje bloqueio no seu coração para que você creia de todo o seu coração, para que você confie de todo o seu coração, para que você ande com Deus do jeito que Deus quer que você ande com Ele. Isso eu falo por experiência própria e só a ação do Espírito Santo de Deus nesse processo para desbloquear e você ter fé suficiente para avançar e você ter fé suficiente para, inclusive, orar e ser atendido, para você ter a fé necessária da palavra ser implantada no seu coração. Só um processo com Deus, só um processo entre você e Deus. Aí, o restante do versículo. Então, o primeiro ingrediente é se você estiver em Deus. O segundo ingrediente é se a palavra dele estiver em você. Aí sim, pedireis tudo o que quiserdes. Aí você pode falar assim, tudo mesmo? Sim, você vai poder pedir tudo o que você quiser. Sabe por quê? Você vai pedir tudo o que você quiser? Porque o seu querer já vai estar alinhado com o que Deus quer. Como que é? É isso aí. Nesse processo de você estar em Deus e no processo da palavra dele ser implantada em você, ele vai alinhar a sua vontade com a vontade dele. E eu já li esses dias numa outra live, eu não sei se foi na de quinta-feira, que é 1 João, eu não anotei aqui para ler para vocês, mas vou dar uma olhada, é na outra Bíblia. Eu não estava pensando de ler esse versículo, mas é na outra Bíblia que eu gosto. Eu vou tentar aqui. 1 João, se não me engano, é 2:17. Nossa, tô precisando de uma água. João, deixa eu ver se é isso mesmo. 2:17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu acho que foi quinta-feira que eu falei sobre esse versículo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu disse que há um lugar onde tudo dura para sempre, inclusive você. Dura para sempre, quando você alinha a sua vontade com a vontade de Deus. E é esse o processo que você tem que passar. É você estar em Deus e a palavra dele estar em você. É um encaixe, tá? Você dentro de Deus e a palavra dele dentro de você. Aí sim, você pode pedir tudo o que você quiser. Sabe por quê? Porque o seu querer vai estar alinhado com o querer de Deus. Você não vai pedir nada fora da vontade de Deus. O seu querer vai estar alinhado e você vai pedir a Deus exatamente o que ele quer fazer na sua vida. O que ele quer fazer através de você, o que ele quer fazer em você. Sabe por quê, gente? Nesse processo, Deus nos livra do egocentrismo. Deus trata o nosso ego. Deus trata o nosso orgulho. Orgulho que nós nascemos com ele, viu? Nós nascemos orgulhosos, nós nascemos seres orgulhosos. Esse orgulho só vai aumentando com o tempo.
tá? Nós nascemos seres autônomos que queremos fazer a nossa vontade. A nossa vontade, do nosso jeito. A gente nasce, a gente vem para essa terra desse jeito, querendo fazer do nosso jeito, fazer a nossa vontade. A gente não quer submeter a nossa vontade à vontade de outro. Obediência é um palavrão, tá? A gente quer a distância dessa palavra. Se você fala, uma criança de 2, 3 anos, não põe a mão aí, ele dá uma olhadinha assim, espera você virar o rosto e vai lá e faz exatamente do jeito que você falou para ele não fazer. Por quê? Nós nascemos como filhos da desobediência. É pesado, mas é isso. A gente vem para esse mundo como filhos da desobediência. E o processo de adoção nos torna filhos de Deus. Só que há um processo de transformar esse ser arrogante, esse ser que quer mandar, que diz assim, no meu nariz mando eu, há um processo de submissão da minha vontade à vontade de Deus. E é um processo doloroso, tá? É um processo que a gente não quer enfrentar. Tá? Porque a gente quer do nosso jeito. E às vezes Deus não responde para exatamente quebrar um pouquinho do nosso orgulho, para tratar um pouquinho o nosso orgulho, para tratar um pouquinho essa nossa autonomia com que nós nascemos. É o processo de nos tornar filhos de Deus, ao invés de continuarmos a ser filhos da desobediência. Porque o destino dos filhos da desobediência não é a vida eterna. O destino final dos filhos da desobediência é a perdição eterna. Então, por isso que eu falei para vocês que aceitar Jesus é o primeiro passo. Depois, Deus tem que tratar a nossa vida de arrogantes, tornar-nos filhos obedientes. De filhos desobedientes, Deus vai nos tornar filhos obedientes. E como é que Deus faz isso na nossa vida? Deus faz isso não atendendo à nossa vontade. Simples assim. Deus faz isso na nossa vida não respondendo às nossas orações do jeito que a gente quer. E quando é que Deus vai atender a nossa oração? Quando a nossa vontade estiver submetida à vontade de Deus, porque aí a nossa vontade vai estar alinhada com o que Deus quer. Aí tudo o que eu pedir vai estar em consonância com o que Deus quer. Vai estar alinhado com o que Deus quer. E aí é o final do versículo. E vos será feito. Deus vai responder. Deus vai fazer. Deus vai agir do jeito que nós pedimos. Por quê? O nosso querer vai estar alinhado com o querer de Deus. É um processo. E olha, às vezes, quando a pessoa é novo crente, Deus até responde. Como um ato de misericórdia, como um ato de graça. Só que vai chegar um momento que Deus não vai responder. Alguns dizem que essa é a noite escura da alma. Aí outros falam que é o deserto. Deus não vai atender. Por quê? Porque ali Deus vai fazer do jeito dele na minha e na sua vida.